bem-vindos ao programa O Sucesso. Conhecer uma pessoa maravilhosa, olha, ela faz de tudo, ela é completa, né? Ela é professora de música, ela é palestrante, ela, olha, a gente precisa conhecer essa pessoa, é a Cláudia Cardillo. É isso? É isso mesmo. Aqui, a Cláudia Cardillo. Bem-vinda, viu? Que delícia. Bem-vinda ao programa O Sucesso. Muito obrigada. Você também é um sucesso. E você faz de tudo um pouco, né, Cláudia? É isso? Na verdade, eu procuro focar nas coisas que eu faço para não abrir demais, porque quando a gente abre demais o leque, a gente acaba se perdendo, né? E eu procuro fazer o que eu mais gosto de fazer na vida, trabalhar com marketing e comunicação. Claro que existem derivações disso, e você já me apresentou como professora de música. Eu sou graduada sim em música, lecionei durante 15 anos, até que eu percebi pela devolutiva dos meus alunos que não era o que eu ensinava, e sim como eu ensinava, a minha metodologia que despertava neles o interesse de ensinar, de aprender a música. A partir daí, eu comecei uma migração de carreira para a área do marketing e comunicação, porque eu entendo que a música, ela traz a mensagem, ela comunica uma mensagem, mas o guarda-chuva principal é a comunicação. Então a música, ela está encaixada dentro desse guarda-chuva da comunicação, e aos 27 anos eu comecei essa migração de carreira. Claro que foi desafiador, porque eu precisei abandonar tudo que eu já sabia, tudo que eu dominava, para começar tudo de novo. Mas a vida da gente é assim, ela é feita de desafios, não é? Verdade. Se não tem desafio, né? Você precisa de ter um desafio para poder ter a garra e correr atrás. Exatamente, o desafio é a motivação para a gente seguir adiante, né? E foi esse desafio que me colocou no universo do marketing. Trabalhei em grandes agências de comunicação. Ah, que legal. Eu atendi grandes contas do mercado da indústria automobilística e da indústria farmacêutica. Nossa. Com isso eu aprendi que existem diversos tipos de comunicação mesmo dentro da empresa, né? A comunicação do incentivo, a comunicação interna entre os funcionários, a comunicação externa com o público, e esse novo olhar para dentro da comunicação me despertou interesse em abrir a minha própria agência. Então eu tive 3 negócios. O primeiro foi uma agência de consultoria que levava música para dentro das empresas. O que desperta nas pessoas a música, né? Além dos aplausos, você não se importa com isso quando é criança. Quando somos adultos, nós temos aquela questão do o que será que ele está pensando de mim, né? Você se preocupa. Então a preocupação, né? Você se ocupa da preocupação, né? Desse pensamento, o que a pessoa está achando de mim, o que ela está pensando de mim. E isso é que atrapalha. Então, cantar e tocar dentro de uma empresa desperta nelas a interação entre as equipes. Porque a música ensina que você não toca sozinho. Na música tem o teclado, tem o saxofone, o trompete, o contrabaixo, a bateria. Cada um deles faz uma linha melódica ou uma linha de harmônica para que todos, dentro daquela congregação da música, todos apareçam. Não é mesmo? Por isso que se chama conjunto, né? Porque a pessoa não pode ser sozinha, né? Ainda mais relacionado à música. Eu acho que na vida, né? Você sempre precisa de alguém para poder estar do seu lado. Na empresa, se a gente trouxer isso como uma analogia, cada um tem uma posição dentro da empresa, um departamento diferente, mas a gente tem o líder, o gestor à nossa frente, nos ajudando a entender o nosso papel dentro da empresa.
tinha aula de instrumento, tinha dia do karaokê. Era sexta-feira, o day off, né? Na parte da tarde, em várias empresas, eu investia nisso e a empresa também. Era muito gostoso, mas faltava alguma coisa dentro de mim. E nós somos seres multidisciplinares, né, Cláudia? Verdade. Não adianta a gente querer fazer uma coisa a vida inteira. Se isso falta alguma coisa ainda, né? A partir daí, depois de uns 5 anos, eu entendi que eu podia abrir uma agência de marketing esportivo. E comecei a fazer eventos de golfe, eventos de esportivos relacionados à corrida. Legal, hein? Adorava. Que bacana. Viajei o Brasil fazendo isso também. Que bacana. E em 2004 eu decidi que o meu vórtice principal era a comunicação. O falar, o tocar, o se expressar, né? Existe diversas maneiras de se comunicar. Comunicação, até uma forma da pessoa se sentar é uma comunicação, né? Que seria a leitura corporal. Do corpo fala, né? O nosso corpo, ele expressa todas as emoções. Exatamente isso, né, Cláudio? O corpo fala, a gente se expressa pelo corpo, né? E muitos dos entrevistadores nos recursos humanos, eles utilizam essa técnica para entender o que é que o colaborador pode expressar. Você trabalhou nessa área e você também é apresentadora, né? Você é incrível, de tudo você faz um pouco. Eu faço muitas coisas, mas porque quando eu era criança eu ouvi muito. O que é que você quer ser quando crescer? E a primeira coisa que me aparecia sempre era professora, porque eu gostava de ler e gostava de ensinar. Por isso que eu me tornei professora. E ao longo dos anos, ser consultora, ser coach e mentora veio fluindo de uma maneira muito natural. Né? Então, como eu sempre fui muito encantada por ler, né? Eu vou te confessar uma coisa, que meu pai só ficou sabendo depois de muitos anos. A minha casa sempre teve muitos livros e muitas estantes, e a gente tinha um estúdio em casa, era uma sala que tinha piano, violão, todos os nossos instrumentos, e o escritório do meu pai, era tudo junto. E meu pai proibia de ler os livros dele, porque eram livros que não eram para criança. E naquela época, já com uns 10 anos, eu era muito curiosa para ler a revista Planeta. Nossa, não vou te contar o que eu fazia. Eu subia na estante para pegar a revista Planeta. Seu pai já deixava lá em cima para ninguém mexer. Era aquela última prateleira lá em cima, encostada no teto, sabe? Eu subia na mesa do escritório, pegava a revista Planeta, eu sabia exatamente onde ela estava. Olha. Eu lia e devolvia no mesmo lugar, então ele nunca descobriu o que eu li. A partir daí, eu também fui lendo várias coleções de personagens históricos, né? E que me despertaram muito essa maneira de me comunicar. A partir de tudo que eu vim vivendo na vida, né? Eu sempre falo para os meus mentorados, o que é que você fazia quando criança, que quando você fazia as pessoas olhavam para você e falavam, uau, você precisa fazer isso sempre? Era isso. Eu gostava de tocar, de cantar em público e nunca tive vergonha por ser criança, né? Eu era tímida, mas eu não tinha vergonha. Mas você agia normal, né? Agia normal. Então, com todo o meu histórico, chegar a comunicadora, que é um sonho. Eu tinha um projeto em 2018 na área de empreendedorismo feminino com algumas mulheres que eu queria entrevistar profissionais falando sobre as suas carreiras, trazendo seus desafios, superações, né, os seus exemplos de empreendedorismo, porque existem vários tipos de empreendedorismo, né? E eu queria fazer muito isso. E ao longo desses anos eu fui colocando prioridades à frente, que eram os livros. Eu me tornei curadora de conteúdo, coordenadora editorial, escrevi livros, né, desde a coautoria até a curadoria, fiz produção independente, então eu fiz o ciclo todo da escrita, da jornada da escrita. Tenho mentorados na área de escrita e é uma das coisas que vem crescendo muito, né? Todos querem deixar o seu legado, né? A gente cresceu ouvindo, né? Que a gente precisa plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? E escrever um livro, ele
ele tá muito ligado a isso, né? Aos nossos desejos internos do que a gente quer deixar pro mundo. É bom você falar com pessoas que têm conhecimento, né? Com pessoas que realmente conhecem bastante, que você vai aprendendo, né? E o papo aqui tá tão gostoso, né, Cláudia? Não dá vontade nem de parar, né? Exatamente. E é por isso que eu queria muito ter esse programa, para levar esses papos interessantes para as pessoas que estão em casa, porque uma das perguntas que eu recebo muito no Instagram e no meu e-mail é: fui despedido, o que eu faço agora? Né? Porque enquanto profissão, você fica anos numa empresa. Mas quando você começa a elaborar a sua carreira, você precisa de um plano de carreira para que você cresça de maneira organizada. Então, o meu programa, ele é exatamente isso. Eu levo pessoas, entrevisto pessoas, e você está convidada a falar sobre a sua carreira, e o porquê você se tornou comunicador também, né? Porque a gente sempre tem uma jornada antes disso, né? No meu programa, as pessoas, elas levam exatamente isso, né? O que foi que motivou, né? E como foi que elas chegaram até aquele momento, quais são as dicas que elas podem dar na área delas. Então, eu já entrevistei duas modelos internacionais que uma partiu para a área da comunicação, a outra partiu para o empreendedorismo mesmo. Então, a mulher, ela tem isso mesmo, né? De se pegar as crenças limitantes e não olhar para frente. Ela fica parada naquela situação. Então, essa questão atrapalha muito. Então, falamos que você é palestrante, né? Vamos lá de novo. Palestrante, mentora na área de carreira, negócios, empreendedorismo e escrita literária, palestrante na área de saúde mental. Eu também falo da questão da música nas empresas, também sou musicista, também toco, né? Ainda dou aquela palhinha no piano. Eu foco no empreendedorismo. Então, ser empresária já com uma agência de 18 anos e já sólida no mercado, né? Os meus clientes, eles falam muito isso, né? Que eu não preciso ficar anunciando para o mundo ou colocando na internet. Eu deixo muito separado quem eu sou como empresária, né? Como mentora, palestrante, escritora, e como empresária, a agência, eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Então, as coisas, elas fluem muito naturalmente. Eu não preciso estar à frente, fazendo vídeos no Instagram o tempo todo, porque a indicação dos meus clientes, ela é recorrente, porque eu já estou muito tempo no mercado. E você tendo uma equipe facilita muito mais. Exatamente. Então, agora, depois de tudo isso, ela também é uma escritora, né? Uma escritora aí que está consolidada aí já no mercado aí, né? Pelo vasto conhecimento que tem. Então agora vamos falar um pouquinho do seu livro, referente ao emocional das pessoas, né? Que tá meio doentio, né? Exatamente. Como eu falei antes, eu adoro a comunicação, para que a gente se coloque sempre à frente do nosso tempo, né? A escrita, ela traz muito isso. E eu, como falei antes, fiz toda a jornada do escritor, né? Desde de um capítulo num livro em 2017 até idealização de um livro inteirinho. Então, eu já tenho livros individuais, como a trilogia da frequência da gratidão, que são 3 livros. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode sentar num banco, tem um banco ali maravilhoso. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Vamos sentar aqui, ó. Seu livro já tá aqui, esperando a gente. Então tá aqui seu livro, é isso, Cláudia? O Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital é um novo lançamento, foi lançado agora esses dias, né? Já tive um lançamento anterior no final do ano de 2024 e agora nós refizemos o lançamento porque a editora entendeu que a saúde mental é a pílula do momento, né? Todos nós sofremos muito com a questão de estarmos online, conectados o tempo todo na telinha, assumindo diversos personagens, desconectados da nossa essência. Então, no livro eu convidei 30 autores para escreverem comigo. Eu escrevo um capítulo sobre as inteligências emocionais e artificiais
e convidei 30 pessoas, 30 profissionais, entre médicos, terapeutas e profissionais da área da saúde. Olha, que legal, hein? Que discorrem assuntos e abordam a questão de como nós podemos nos conectar novamente a nós mesmos, seja por meio da natureza. Olha que lugar fantástico que a gente tem aqui em volta. A gente precisa aprender a ter um novo olhar para todos esses estímulos que a gente sofre o dia todo. Eu idealizei o livro a partir de uma pós-graduação que eu fiz em inteligência emocional e artificial. Já não no início, eu já tinha o projeto do livro, e no início do curso de pós-graduação eu percebi o quanto esse assunto ele vai dar pano para manga ainda. Por quê? A era digital, ela começou em 1970, né? Nós tínhamos aqueles grandes salas, né, de computadores, de geradores de dados enormes. Antes era tudo tão grande, Era né? tão grande, e as empresas, as indústrias, elas trouxeram o computador para dentro da nossa casa. A partir do momento em que nós começamos a entender que a comunicação ela poderia ser feita via e-mail, via internet, via mídias sociais, toda essa questão ela foi sendo elaborada dentro de nós. E passar mais tempo no online é comum pra gente hoje, né? Então, a era digital começou em 1970, a partir dos anos 2000 ela veio com mais velocidade, principalmente na comunicação, nos smartphones, né? Não sei se você lembra como era antes, mas os telefones eles não tinham a tecnologia que tem hoje em dia, né? Hoje... Realmente o telefone antes era só para você fazer ligação, né? E antes do telefone, eu não sou tão novinho assim também, né? Tinha um bip, lembra do bip? É verdade. Eu trabalhava numa empresa que por diversas vezes aquele bip tocava durante o dia. Isso não é coisa de filme, não. A gente viveu. E a nossa geração, né, é uma geração que precisou se adaptar. Porque a geração Z, ela já nasce sabendo que ela tem essa questão digital dentro dela. Então você dá um tablet, você dá um smartphone para uma criança, ela lá com os dedinhos pequenininhos dela lá digita e ela já sabe. Às vezes você nem precisa ensinar. Nós precisamos aprender, nós passamos por toda essa questão de adaptação. E quanto maior adaptabilidade a gente tem no mercado, mais a gente se recoloca, ou mais forte a gente está no mercado como empreendedor. Então, o livro, ele traz esse olhar. Que livro bonito, viu, Cláudia? Aqui tem uma questão muito poética, que eu me inspirei na Capela Sistina, em que Michelangelo, no afresco da Capela Sistina, Deus dá a vida ao ser humano, ao Adão, a primeira vida, para que ele reverbere e cresça no mundo, né? E aqui somos nós, seres humanos, que estamos dando a vida à inteligência artificial. O prefácio, a apresentação e a introdução, que são feitas por médicos, como o Dr. Cláudio Lotenberg, que é o presidente e conselheiro do Hospital Albert Einstein, o Dr. Guilherme Ares Rossini, que é PhD e professor também, gestor de hospital, o Dr. Caio Akaki Borges Moura, que também é médico integrativo. Então, todos eles trazem a questão da saúde. O quanto eu tenho tomado cuidado com a minha saúde mental, porque a telinha, ela nos estimula tanto na questão auditiva, na questão visual, na questão cognitiva, motora, né? Porque eu preciso ficar digitando o tempo todo, que muitas vezes as pessoas estão assistindo televisão com o telefone na mão, né? Você ouve uma mensagem, e eu não sei se você já ouviu esse termo, numofobia. Tem pessoas que são numofóbicas, elas têm medo de perder uma mensagem, então elas geram mais ansiedade ou depressão. E vai ficando doente, né, por causa disso. Exatamente isso. A Organização Mundial da Saúde, ela já traz a questão da ansiedade e depressão como um transtorno muito grande, né? Mas assim, o celular realmente é um vício, né? Às vezes você entra no aplicativo do banco, né?
vamos supor, vou entrar aqui no aplicativo do banco, preciso pagar uma conta, não sei o quê. Aí você tá ali no aplicativo, deixa eu dar uma olhadinha no Instagram, né? Aí você vai. Aí, agora deixa eu ver o WhatsApp, as mensagens que me mandam. E você vai, quando pensa que não, ali já passou 1 hora e você só ia entrar no banco para fazer um pagamento. Exatamente. Né? Então, eu tenho muita disciplina em relação a isso, porque a questão das mídias sociais, elas têm um timer, você sabia? Não sabia. Eu tenho um timer de 20 minutos. Passou de 20 minutos, ele fica bipando e ele escreve uma mensagem para mim. Você atingiu seu limite de 20 minutos hoje, você quer continuar? Olha aí, ó, uma dica aí pro pessoal que às vezes não consegue sair do celular, né? Você acessa você põe uma mensagem, como que funciona isso? Dentro das configurações, você acessa nas configurações esse timer, para que você tenha mais vida, né? Senão a gente não tem vida, a gente fica o tempo todo lá ligadinho no que você está fazendo e o que você falou. De uma coisa você vai para outra, que vai para outra e vai para outra e você perde o foco. Então, eu uso as mídias sociais para pesquisa de trends, né? Para saber o que está na moda. Que chique, né? Trends, ó. É chique, hein, Cláudio? Trends. Para saber o que está na moda, para saber o que é tendência no mercado, para saber o que meus concorrentes estão fazendo. E a gente é obrigado a entrar nessa moda, porque hoje também o mundo é digital. Então a gente tem que ter a vida social, né? E o digital, às vezes, atrapalha um pouco, mas é necessário. Atrapalha. Sabe que durante muitos anos eu fui muito resistente a imprimir livros, né? E de 2012 a 2020... Acho que está se perdendo também um pouco esse negócio de ter o livro impresso, né? A pandemia, ela voltou. E eu entendi muito o porquê. O livro, ele é sensorial. Com a pandemia, a gente resgatou isso, né? Da sensorialidade, de ler mais, né? Porque as pessoas estavam trancafiadas nas suas casas, né? Então não tinha... Estava começando a se perder relacionado a isso. É igual o CD, né? O CD, né? Quando você é fã de um cantor e tal, você pegava o CD, você olhava, você queria folhear, né? Você queria olhar, você escutava a música olhando pra letra. E hoje em dia não tem mais isso. Hoje já existe uma reedição das vitrolas antigas, né? Com agulhas de diamante, né? E que reeditaram os discos dos bolachões, né? Eles vêm com uma gramatura um pouco maior, porque o CD, ele é compactado para fazer caber todas as músicas, todas as faixas. Cada instrumento tem uma faixa diferente, a voz tem uma faixa diferente, e eles compactam tudo numa só para fazer o MP4 e colocar lá dentro. O disco não. O disco, ele tem todas aquelas faixinhas dentro de uma faixa só. Entre as músicas, a gente via que tinha aquele monte de faixinha. Aquelas faixinhas são essas faixas dedicadas a instrumentos, a voz. Então, ele traz mais fidelidade sonora. A qualidade sonora de um LP é diferente de um CD. A qualidade de leitura de um e-book é diferente de um livro. Porque o livro é assim, no e-book você não pode escrever. Você tem que pegar um caderninho do seu lado lá e fazer anotação. Mas no livro você pode anotar, né? Anotar. Aliás, o livro, ele traz essa novidade, né? Olha lá. Dos QR Codes. Então, a pessoa, ela, como o livro fala sobre o online, né? Estar no offline, mas ser e viver no offline, tem a questão dos QR Codes, porque a gente não desgruda do celular, né? Então, você está lendo, vem aqui, eu quero saber mais sobre a Cláudia Cardillo, você pode encontrar por meio dos QR Codes. Nas páginas iniciais, tem um QR Code que leva às meditações e aos vídeos dos autores ensinando fora do livro o que as pessoas podem fazer também, como uma meditação de alimentação consciente, como uma meditação guiada, como um vídeo de um bate-papo como esse. Então, o leitor, ele tem acesso a uma área restrita dentro
de um site que chama-se O Novo Ser Humano. Olha, e ele está sendo transformado a partir dessa experiência que nós já vivemos nesse último ano, num portal de autoconhecimento em 2 idiomas, português e inglês, em que os próprios autores enviam seus artigos mensais lá, tanto em português e inglês, para que a gente possa expandir essa consciência da saúde mental. Então, o livro, ele ganhou essa reverberação, porque eu entendo que o livro, ele tem a continuação no online. Por isso que eu fiz esse conjunto de fatores que levam o leitor a ter mais saúde mental. Que bacana, hein? Que bacana. Meu, a gente ficaria aqui por horas, né, Cláudia? Que delícia, isso é maravilhoso de ouvir, né? Até porque houve muita empatia, né? Sim. Que é uma das coisas que a inteligência emocional, ela faz muito. Que as pessoas me falam, eu tô o dia todo na telinha, mas a gente pode ser empático, a gente pode falar pra pessoa, não tô escutando, nossa, que roupa bonita que você tá usando hoje, né? Você chega mais perto da tela, né? Porque tem muita gente que parece um robôzinho na frente da tela, pega a canetinha e fica fazendo anotaçãozinha, ou deixa o celular gravando. Não precisa de nada disso, sejamos nós mesmos seres humanos, que nós somos muito felizes, a gente assim. É ser humano, né? E o brasileiro tem esse negócio, a gente tá até conversando, toque, né? Abraçar, beijar. Como é gostoso isso, Isso né? é muito Receber a pessoa importante, com um né? sorriso, com um abraço, com um aperto de mão, né? Verdade. E com a internet, às vezes, não tem isso, né? Às vezes, acontece, muitas vezes a pessoa tá na sala, a mãe ou o pai tá no quarto, liga, né? Liga, passa mensagem, mãe, traz a mãe. Eu chamo a minha mãe de mãe até hoje, né? Mas eu ligo pra ela. Minha mãe tem 78 anos e tanto eu quanto a minha irmã, a gente fez questão de ensinar ela a trabalhar com WhatsApp, né? Então, poder ler uma mensagem, poder fazer ligação em vídeo. A minha irmã mora no exterior e elas todo dia se falam em vídeo. E olha que coisa legal, né? A minha mãe não tem mais aquele caderninho de receita antigo, né? Que vivia cheio de farinha, né? Quando a gente cheio de farinha, ia fazer os bolos, pegava a mão ali. Ela tava cheia de farinha. Hoje ela pesquisa as receitas na internet, ela lê, assiste vídeo pelas plataformas de streaming no celular, no tablet. E isso a gente precisa colocar a pessoa que mora na casa com a gente, ou da família da gente que tem um pouco mais de idade. Nós temos essa visão de futuro, né? Que não tem como voltar atrás na comunicação na era digital. Então vamos ajudar as pessoas de outras eras, pessoas de mais idade que convivem com a gente, até o próprio porteiro do prédio da gente, né? Usar essa questão da empatia, da inteligência emocional para ajudá-los a se conectarem também nesse universo da internet, da era digital, né? Verdade. Meu, que maravilhoso foi receber a Cláudia Cardilho, minha xará, né? Minha xará. Todo Cláudio é inteligente, né? Engraçado. É engraçado isso, né? Mas a gente tem a questão da empatia pelo nome também, né? E eu fiquei muito feliz, muito obrigada pela essa oportunidade de apresentar o meu trabalho, apresentar esse novo livro e vamos juntos vivendo com mais bem-estar e qualidade de vida. Com certeza. Tem alguma frase desse livro que você acha importante em você deixar como mensagem final aqui? Tem. E a frase é essa: você está pronto para o novo ser humano? É o despertar consciente com mais tecnologia e mais saúde mental. Então a frase é essa aqui, essa é a frase. Você está pronto para o novo ser humano? Você está pronto para o novo ser humano? Você está pronto para o novo ser humano? E a gente vamos ficar por aqui, né? Mas com o calor humano. Um abraço, né? Que legal. Muito obrigada, eu adorei a entrevista. Obrigado, viu, Cláudia? Foi um prazer te receber. E pode contar comigo pro que você precisar, tá? Você é sempre bem-vinda ao programa O Sucesso. Muito obrigada. E eu quero te receber agora também no meu programa. Como chama seu programa? Carreira e Suas Vozes. É um talk show e um podcast que chama-se Carreira e Suas Vozes, além da Rádio Vibe Mundial. Ele também reverbera no YouTube e Spotify. Que bacana. Deixa a sua rede social. @Cláudia Cardillo Oficial. Te encontro por lá.
lá, hein? Aí, ó. A Cláudia Cardillo é uma pessoa excelente. Se você precisar de mentoria, o que você precisar, ela não tem só esse livro, ela tem vários outros livros, tá? Se você gostou dela falando, tal, eu acho que não tem quem não gostou, porque ela fala muito bem, né? A comunicadora excelente. Muito prazer te receber aqui, viu, Cláudia? Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço pra vocês